Salve, rapaziada, tudo certo? Pra quem achou que esse momento nunca mais fosse acontecer, tá aí mais um videozão no canal. No vídeo de hoje eu vou resolver a lista de desafios em Python, é a lista de exercícios de lista e função, né? O pessoal da sala pediu pra eu voltar a fazer os vídeos aqui pro canal pra tentar ajudar a explicar de uma forma diferente os exercícios. Então esse é meu intuito nessa próxima série de vídeos. Já vou dar um pequeno spoiler aqui, pode ser que não aconteça exatamente nessa ordem. Mas esse primeiro vídeo vai ser resolvendo essa lista de desafios em Python. E aí eu pretendo fazer talvez uns dois, pode ser menos, pode ser mais, mas eu tô chutando aí uns dois vídeos de HTML que eu vou voltar naquela série desenvolvendo o site de portfólio, que eu vou deixar o site responsivo e fazer mais alguns ajustes lá e tal. E aí, semana que vem tem a outra lista de Python também. Então a gente já tem garantido, vamos colocar por baixo aí, no mínimo 3 vídeos para sair aqui no canal. Então bora partir pro código, porque a gente tem aqui, se eu não me engano, 15 desafios nessa primeira lista. Não são exercícios muito grandes, mas é um pouquinho complicado. E eu pretendo explicar tudo passo a passo, tudo certinho, tudo que eu tô pensando para fazer, todos os porquês. Então pode ser que esse vídeo fique bem grande, eu ainda não sei, porque agora eu só tô gravando a introdução. Mas você aí que já tá vendo no YouTube, você vai me dizer se o vídeo ficou realmente muito grande ou não. Mas enfim, espero que vocês consigam entender. Eu vou explicar tudo bem direitinho, o passo a passo. Vou dar uma revisada também em coisas que não necessariamente fazem parte do exercício, mas que complementam ali. E é isso, espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que assim que possível eu vou responder. E é nóis, fiquem com o vídeo. Galera, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no começo do vídeo é que essa lista é dividida em 3 níveis. A gente tem aqui o nível básico, que são 5 exercícios. Depois a gente tem o nível intermediário, que são mais 8. E depois a gente tem o nível estrutura de dados, importante para treinar, que só tem 2 exercícios, mas é algo bem importante aí para a gente entender a lógica. Então é isso, partindo para o primeiro exercício, eu vou fazer aqui por ordem de como está na lista. Primeiro o nível básico, depois o intermediário e depois a parte ali de estrutura de dados em si, tá? Então, o primeiro desafio, ele pede para a gente criar uma função que chama soma lista e recebe uma lista. E aqui ele também fala, né, que recebe uma lista de números e retorne a soma de todos os elementos. Aí ele aqui ele dá um exemplo, né, para a gente testar depois. Então aqui eu vou criar a função soma lista, que vai receber uma lista. E aí aqui dentro eu vou criar uma variável e por enquanto ela vai receber 0. E aqui agora eu vou fazer um for para percorrer todos os itens dessa lista. Como vai ser uma lista de números, eu vou chamar cada item de num em lista. E aí toda vez que o loop acontecer, eu vou pegar a variável soma, vou pegar o valor dela e acrescentar o valor de num que está sendo executado, né, nesse loop da vez. E aí depois eu só preciso retornar o valor de soma. E aí aproveitar para explicar uma coisa. Por que eu não criei essa variável soma aqui fora da função? Tá? Só arrumando a indentação aqui. Ele funcionaria também, mas aí a gente tem uma questão que é a parte de escopo. Porque se eu criar essa variável fora da função, ela vai ser uma variável global. Ou seja, todo o código vai conseguir acessar essa variável. Nesse exemplo, não faria muita diferença, mas em alguns casos, a gente não quer isso de forma alguma. Vamos supor que seja o CPF de alguma pessoa, até, sei lá, o número de celular e tal. A gente não quer que isso fique exposto. Existem algumas formas de proteger essa variável, mas assim, a forma mais básica é deixar ela dentro do escopo da função que ela vai ser executada. E só isso. Então, se essa soma, eu só vou usar ela dentro aqui da função, depois que eu retornar, eu não vou mais usar ela, então eu já crio ela aqui dentro e tá tudo certo. E aí, para fazer o teste, eu poderia até criar uma lista aqui com os valores que ele deu ali para a gente testar. E aí depois eu dou um print chamando a função, passando essa lista para dentro. Mas em todos os exercícios, tá? Eu não vou criar uma variável para colocar aqui depois. Eu vou chamar direto aqui no print para ficar um pouco mais enxuto o código, né? Mas acho que vocês conseguem entender, né? Que essa parte que está sendo executada aqui dentro da função poderia ser uma variável, e aí eu passo a variável como um parâmetro. E aproveitando para explicar, caso não tenha ficado muito claro ainda,
Quando a gente faz uma função que recebe algum parâmetro, esse lista aqui é como se fosse uma variável. Pode ser qualquer nome, tá? Esse nome aqui vai ser o que a gente vai usar dentro da função. Então ele é um nome meio que genérico, digamos assim, porque a gente vai usar ele só dentro aqui da função. E aí quando a gente chama a função, quando a gente vai executar ela, que a gente tem que passar alguma coisa aqui também, poderia ser qualquer coisa, tá? Não necessariamente precisaria ser uma lista. O que eu quero dizer é o seguinte, se aqui na função ele recebe uma lista, a palavra lista, quando eu chamo a função, eu não preciso passar a palavra lista, tá? Essa palavrinha aqui é só a forma que a função vai receber aquelas informações. Então ele vai receber as informações com o nome de lista. Mas aqui dentro, quando eu chamo a função, eu posso passar qualquer coisa. Eu posso passar, por exemplo, uma lista direto, né? Então beleza, acho que eu até enrolei demais, acredito que tenha ficado claro aí. E vamos executar o código para testar. Beleza, ele retornou aqui 6, que é exatamente o exemplo que ele deu, né? A lista com os valores 1, 2 e 3, ele tem que retornar 6. Valores 1, 2 e 3 e ele retornou 6. Então tá funcionando certinho. O segundo exercício, ele pede para a gente criar uma função maior-menor, que recebe também uma lista e retorna uma tupla maior-menor da lista. Ou seja, o exemplo que ele deu aqui, a gente vai passar uma lista com os valores 5, 9 e 2. E aí a gente tem que retornar uma tupla com o maior valor dentro dessa lista e também o menor valor dentro dessa lista. Então para isso, a gente vai criar aqui já a função maior-menor recebendo a lista. E um detalhe, a gente não pode usar a função max ou min, né? Que só existe isso no Python, que é justamente para pegar o maior e o menor valor de uma lista, né? Então, para resolver isso, a gente vai precisar usar um for para percorrer todos os itens dessa lista. Mas antes, ele pede para a gente pegar o maior e o menor valor. Então, a gente primeiro vai criar aqui uma variável. Eu vou criar desse jeito assim, ó, que vai ser o lista na posição 0. Isso aqui quer dizer o quê? Que eu estou criando aqui uma variável maior e uma variável menor, e as duas vão receber o valor de lista no índice 0. Seria a mesma coisa que eu fazer isso daqui. É exatamente a mesma coisa. É uma variável maior que recebe lista 0, é a variável menor que recebe lista 0. Mas, já que o Python existe para facilitar a nossa vida, vamos fazer dessa forma aqui. Nesse caso não é nem só o Python que faz isso, né? A sintaxe é um pouco diferente, mas tem outras linguagens que também é possível fazer isso daqui. Então aqui agora a gente precisa percorrer de fato todos os valores dessa lista. Então aqui eu vou colocar um for num, eu vou chamar essa variável de num, porque é uma lista de números de novo, né? For num em lista. E aqui, como o primeiro índice, né, que é o 0, a gente já guardou numa variável, aqui no for a gente não precisa percorrer a lista inteira. A gente pode pegar do segundo valor até o final, usando aquele esquema de fatiamento, né? Porque assim a gente poupa um loop a mais que seria desnecessário, já que o primeiro valor da lista a gente já guardou nas variáveis aqui, então a gente não precisa percorrer ele também. E aqui a gente vai fazer uma verificação. Pega a ideia comigo que eu vou falar várias palavras repetidas, pode ser que fique meio confuso, mas é fácil de entender a lógica, tá? Então, se o número que está sendo percorrido nesse loop for maior que a variável maior, lembrando que a variável maior está recebendo o primeiro índice da lista, o primeiro valor da lista, né? Então, se o número que está percorrendo for maior que o primeiro índice da lista, a variável maior vai receber o número que está sendo percorrido. E da mesma forma, se o número que está sendo percorrido for menor que a variável menor vai receber o número que está sendo percorrido. Então vamos imaginar um teste aqui. O primeiro loop que esse for vai fazer, ele vai pegar do índice 1, ou seja, do 9, e aí ele vai verificar o número, que no caso é 9, é maior que a variável maior. Lembrando que a variável maior recebeu aqui lista na posição 0, que é o 5. Sim, 9 é maior que 5. Então, nesse teste aqui,
A variável maior vai receber o 9. E depois ele vai testar o número que está sendo percorrido, que ainda é o 9. É menor do que a variável menor? Não, 5 não é menor que 9. Então, nada acontece. Ele vai para o próximo loop. O próximo loop é no 2. Então, o número é maior que 9, porque no loop anterior, o 9 passou a ser a variável maior aqui, né? Não, o 2 não é maior que 9, então nada acontece. E depois, o número é menor que o menor, ou seja, o 2 é menor que 5. Sim, é menor, então o 2 vem aqui para essa variável. Eu sei que fica meio chato, porque eu repeti várias palavras muitas vezes, pode acabar ficando meio confuso, mas para um pouco, volta o vídeo se for necessário e tenta entender a lógica, porque não é muito difícil. É só meio repetitivo, você pode acabar se perdendo nisso daí. Mas na prática mesmo é muito simples. E aqui no enunciado ele pediu para a gente retornar nessa função uma tupla maior-menor. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. Aqui eu vou retornar uma tupla com a variável maior e a variável menor. E aí para testar, aqui a gente vai chamar o print maior-menor, passando os valores aqui dessa lista. E aí vamos executar para ver 9 e 2 numa tupla, né? Certinho aqui como ele deu no exemplo do retorno. Então beleza, mais um exercício já foi. E agora vamos partir para o 3. Esse daqui o enunciado já dá uma assustada, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer, na verdade, tá? Aqui a gente vai ter a função contar pares ímpares, que recebe uma lista e retorna um dicionário, tá? Retorna um dicionário com a contagem de números pares e ímpares. Aí ele dá um exemplo da lista que é para a gente passar e o retorno, que vai ser um dicionário que tem a chave pares e o valor 2, porque seria dois pares, né? Que é o 2 e o 4. E a outra chave ímpares com 2 também de valor, que seria o 1 e o 3. Então, mais uma vez, contar pares ímpares e recebe uma lista. E aqui, mais ou menos parecido com o exercício anterior, vocês vão conseguir meio que pegar a ideia. Eu vou criar aqui um dicionário que eu vou chamar de contagem. E ele já vai ter aqui a chave pares com o valor 0 por enquanto. E a chave ímpares com o valor 0 também por enquanto. Eu não tenho certeza, mas eu fiz algumas quebras aqui que eu acho que fica mais fácil de entender, né? Aqui a gente tem um dicionário que tem a chave pares, que recebe o valor 0, e a chave ímpares, que também recebe o valor 0, beleza? E aí aqui, mais uma vez, a gente vai percorrer essa lista, só que aí eu vou chamar de i. Não, eu vou chamar de num também, porque é mais uma lista de números. É in lista. E aqui a gente vai fazer aquela verificação se é ou não divisível por 2, né? Se o resto é 0 e tal. Então, se o número resto da divisão por 2 for igual a 0, quer dizer que ele é par. E como que a gente vai fazer para adicionar um valor aqui, pegando a partir da chave, tá? A gente vai pegar o nome do dicionário, que no caso seria contagem. E assim como aqui nas listas a gente pega os índices usando o colchetes, né? Aqui no dicionário vai ser a mesma coisa. A gente vai colocar o colchetes e aí ele já dá aqui pra gente as opções dos índices que a gente tem nesse dicionário. Então aqui a gente quer os pares. E como aqui o valor desse dicionário são números, a gente pode fazer um mais igual a 1. Da mesma forma que a gente faz com uma variável normal, né? Só que aqui a gente está adicionando o valor na chave pares, tá? Então é esse contador aqui que vai aumentar. E se ele não for, se esse número, né, não for divisível por 2, ou seja, se o resto não for 0, a contagem na chave ímpares vai receber mais 1. E aqui eu só vou dar um return em contagem. E aqui para testar, eu vou chamar essa função dentro de um print, passando aqui a lista de exemplo, que vai do 1 ao 4. E vamos executar para ver. Tá lá, pares 2, ímpares 2. Igualzinho aqui ele deu no exemplo. O penúltimo desafio aqui do nível básico, ele pede para a gente fazer uma função que chama juntar palavras e recebe uma lista.
de palavras, no caso, e retorna uma única string separada por espaço. E aí aqui no exemplo ele dá, né, a lista que a gente vai passar, que vai receber o valor olá e o valor mundo, e vai retornar uma string só, com os textos, né, separado aqui por espaço. Então vamos no passo a passo. Mais uma vez a gente vai fazer aqui a função juntar palavras, que recebe também uma lista. E aqui eu vou criar uma variável que eu vou chamar de resultado, e ela vai receber uma string vazia por enquanto. E aí agora a gente vai percorrer essa lista de palavras. Então aqui eu vou colocar palavra em lista. E da mesma forma que a gente faz com números, eu vou fazer aqui a variável resultado receber ela mesmo mais o valor de lista na posição da palavra em si. Aqui normalmente a gente usa um i, talvez o i fique mais fácil para enxergar quando a gente usa ele de index aqui, né? Porque pensa comigo, todo for ele vai começar todo não, né? Mas nesse caso o for a gente vai começar do índice 0 até o final. Então aqui é o índice 0 no primeiro loop, a gente vai pegar a lista no índice 0 e vai guardar dentro da variável resultado. Aí no segundo loop o i vai valer 1, aí a gente vai pegar aqui no índice 1 da lista, que seria a próxima palavra, e colocar aqui na variável resultado. Só que se a gente fizer isso, uma palavra vai ficar grudada na outra, porque ele vai adicionar sempre uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. E ele pediu aqui, né, para ser separada por espaço. Então agora a gente precisa fazer uma verificação, que é o seguinte: se o valor de i ele for menor do que o tamanho dessa lista, menos 1 quer dizer o seguinte: se ele não for a última palavra, eu vou pedir para a variável resultado adicionar no final um espaço. Então aqui é o seguinte, vamos pensar junto comigo. Nesse caso, a variável vai receber, a lista vai receber dois elementos. Então aqui é o índice 0 e o índice 1. Então aqui o resultado ele está recebendo uma string 100% vazia, tá? Que não tem nada. Então aqui no primeiro loop, esse i ele está pegando o índice 0, que é justamente o olá. E aí ele está fazendo a variável resultado pegar o valor da lista no índice 0, que é o olá, e adicionando dentro aqui do resultado. Então ele ficaria basicamente assim. No caso, tem um acento ali no exemplo, né? Então ele ficaria assim a partir desse primeiro loop. E aqui ele está fazendo uma verificação. Se o valor de i nesse loop for menor que o tamanho da lista menos 1, o tamanho da lista é qual? 2, porque ele tem dois elementos. Então 2 menos 1 é 1. E o i no primeiro loop vale 0, certo? Então, sim, ele é menor, o i é menor do que o tamanho da lista menos 1. Então, ele vai pegar a variável resultado e adicionar um espaço em branco no final. Então, nessa parte aqui do código, é como se ele viesse aqui e desse um espaço. Aí, agora ele vai para o segundo loop, que aqui no caso vai valer 1, certo? Então, ele vai pegar a variável resultado e vai adicionar o índice 1 da lista, que é o mundo. Então ele colocaria aqui na frente, mundo. E aí ele vai verificar. Se o valor de i, que no caso é 1, for menor que o valor da lista, menos 1, lembrando que o valor da lista é 2. 2 menos 1 é 1. O i é menor que 1? Não. Então ele não vai executar isso daqui. E aí, pronto. Aqui no final, eu só vou dar um return nesse resultado. E aqui no caso do resultado, eu vou deixar em branco, né, pra gente conseguir testar. E aí eu já vou chamar aqui a função no final, passando um print, juntar palavras. Caramba, nossa, eu já tava ficando maluco aqui, achando que tinha alguma coisa errada com o código, mas foi por conta dessas aspas aqui esquisita. Aí, beleza. Então vamos testar aqui. Ah tá, aqui, nossa, foi um erro muito besta. Essa lista, ela não tá mais com os números literais, né? Não são valores numéricos. Aqui a gente tá com valores do tipo string. Então não tem como percorrer essa lista dessa forma. Aqui foi uma bobeira minha mesmo. A gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que pegar o valor de i no range do tamanho
da lista. Porque aí sim a gente vai estar criando uma lista com valores, que no caso vai ser os valores dos índices de cada elemento da lista, né? Não dá para a gente percorrer as strings em si. A gente transforma em uma outra lista que pega os índices para a gente conseguir percorrer. E aí agora sim, se a gente for testar, vai dar aqui certinho, olá mundo. Esse range aqui, ó, só para ficar mais claro, lembra quando a gente vai fazer um for, que a gente coloca no range, por exemplo, se a gente quer ir de 0 a 9, a gente coloca 10, por exemplo. Como a gente quer percorrer a lista inteira, ou seja, a gente quer percorrer o tamanho da lista, a gente coloca aqui essa funçãozinha len, que vai trazer justamente o tamanho da lista, que no caso seria 2, né? Então aqui ele vai percorrer do 0 ao 2 menos 1, que no caso seria o 0 e o 1, que são justamente os índices que a gente tem aqui. Que o índice 0 é o olá, o índice 1 é o mundo. Então beleza, acho que deu para ficar claro. E vamos para o último desafio aqui do nível básico. E aqui ele pede para a gente implementar uma função que chama remover duplicados, que recebe uma lista e retorna uma nova lista apenas com os valores únicos, mantendo a ordem e sem usar o set. Para quem não lembra, o set é justamente uma lista onde você não pode repetir os valores, né? E aí a gente pode aplicar essa função set, porque aí ele meio que cropa esses valores duplicados e deixa a lista só com os valores únicos automaticamente. Mas ele não quer que a gente use o set, né, pra gente treinar a lógica. Então a gente vai ter que fazer de uma forma diferente. Então vamos por partes. Remover duplicados. E recebe também uma lista para variar. E aqui eu também vou criar uma lista resultado, que por enquanto vai ser uma lista vazia, para a gente ir conseguindo adicionar os números nela, né? E aqui a gente vai fazer um for, vamos chamar de elemento, para cada elemento na lista. E aqui a gente vai fazer uma verificação. Se esse elemento que está sendo loopado, então se esse elemento não tiver na lista resultado, aqui no Python a gente consegue fazer essa verificação, né? A gente consegue ver elemento por elemento se ele está presente se ele está presente na lista ou não. Então, se ele não tiver, esse not ele nega, né? Então, se ele não tiver na lista resultado, a gente vai pegar o resultado ponto append o elemento. Então vamos imaginar aqui um teste para a gente ver se vai dar certo. Então aqui ele está criando a lista resultado, que por enquanto está vazia, beleza. E aí para cada elemento dentro da lista, lembrando que a lista vai ser essa daqui. Então no primeiro loop ele vai pegar o valor 1. Se o elemento, que no caso aqui ele está valendo 1, não estiver na lista resultado, e realmente não está, porque o resultado aqui não tem nenhum valor, ele vai pegar o resultado e vai adicionar o valor de elemento. Então aqui vai ficar com 1. Aí ele vai para o segundo loop, que no caso aqui agora vale 2. O elemento, se o elemento não estiver em resultado, e ele realmente não está, então a gente vai adicionar aqui também o valor 2. Aí o próximo valor também é 2. Se o elemento não estiver em resultado, o valor 2 já está lá? Já. Então esquece, ele passa para o próximo. Que no caso seria aqui o valor 3. O elemento 3, ele já está na lista? Não. Então a gente vai lá e coloca ele aqui na lista também. E por fim o valor 1, que ele já está, né? É o primeiro valor aqui que a gente adicionou. Então ele sai desse for, porque acabou a lista. E aqui a gente retorna, eu ia falar, a gente retorna o resultado. E aqui eu vou apagar, para a gente conseguir testar. Vou pegar essa lista. E vou chamar a função aqui, remover duplicados, passando essa lista para a função. Vamos testar? Beleza, retornou uma nova lista com os valores únicos, né? Sem estarem duplicados e mantendo a mesma ordem, né? Porque a gente está usando um for para percorrer item por item da lista. Bora então para o próximo exercício, que aqui a gente já começa a parte do nível intermediário.
E o primeiro exercício é para a gente criar uma função produto lista, que recebe uma lista, e multiplica todos os números dessa lista. E aqui ele dá um exemplo, 2, 3, 4, que o resultado vai ser 24. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Então aqui a gente vai criar a função produto lista, que recebe também uma lista. E aqui, na variável resultado, dessa vez eu não vou começar com zero, tá? Eu vou deixar zero por enquanto, mas eu vou explicar o porquê que vai dar errado. E aí, aqui a gente vai fazer um for num em lista. Aí a gente vai pegar o resultado. E aqui, da mesma forma que a gente fez para somar, a gente vai multiplicar o próprio valor que está guardado aqui na variável com o valor de num e guardar dentro da variável resultado de novo. E aí depois a gente vai dar um return nessa variável resultado. Só que, por que eu falei que vai dar errado? Porque, pensa comigo, aqui nesse for ele está percorrendo todos os números da lista, certo? Então ele vai começar aqui pelo 2. Então, o 2, ele vai receber o resultado que vale 0. 0 vezes 2 dá 0. Então ele vai multiplicar aqui por 2, vai dar 0 e ele vai guardar na variável resultado. Aí no próximo loop vai ser o 3. Aí ele vai pegar o 0 vezes 3, que vai dar 0. Aí ele vai de novo para o 4. 0 vezes 4, que vai dar 0. Então aqui o resultado, nesse caso, ele vai continuar sendo 0. Para a gente corrigir, é só deixar o resultado valendo 1. Porque aí ele vai pegar o número da lista que está sendo loopado, que no caso é o 2, e vai multiplicar por 1. Então ele vai receber 2. Aí na próxima ele vai pegar o 3 e vai multiplicar por 2, ou seja, vai valer 6 e vai guardar no resultado. E vai para o próximo número, que é o 4, vai multiplicar por 6 e vai guardar dentro da variável resultado, beleza? Então nesse caso, quando a gente inicializar essa variável aqui, ela precisa receber 1. E aqui, para a gente testar a função, eu vou chamar ela, passando aqui a lista para a gente poder testar. E beleza, o resultado aqui foi 24, então está funcionando certinho. Esse próximo exercício, eu arrisco dizer que é, de fato, o mais difícil dessa lista de exercícios, porque ele está pedindo para a gente implementar uma função que retorna a lista invertida sem usar o fatiamento aqui, que vai do... nesse caso, como não tem nada aqui antes, ele vai do primeiro item até o final no passo -1. Então ele vai pegar do início até o final, de trás para frente, né? Que no caso seria inverter essa lista. Mas ele não quer que a gente use isso daqui. E aí a gente vai pensar numa lógica um pouco diferente para fazer isso. Então, por enquanto, criar aqui a função inverter lista, que recebe uma lista. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai percorrer essa lista. Eu vou chamar a variável de i mesmo, em lista. Aliás, e aqui a gente vai percorrer essa lista, só que a gente não vai colocar a lista direto aqui para percorrer item por item. A gente vai fazer um range, que vai fazer o seguinte. Aqui no range, a sintaxe é o seguinte. É o início, depois o fim, depois o passo. Certo? Essa é a sintaxe aqui do range. O início, a gente quer que seja o último item da lista. Então a gente vai pegar o tamanho dela, que no caso aqui são 3. Só que lembra que esse len, ele retorna quantos elementos tem na lista. Então, quantos elementos tem? São 3 elementos. Mas para a gente poder, digamos, meio que manipular essa lista, a gente vai precisar do índice. E o índice 3 não existe. Ele é o índice 0, 1, 2. Tá? Então a gente vai pegar o tamanho da lista, -1. O final também vai ser -1. E esse final -1 quer dizer que ele vai até o último. Ele vai até o final da lista. E aqui o passo também vai ser -1. Então, mais uma vez, para ficar bem claro, a gente vai percorrer uma lista, que eu coloquei aqui a variável i, que vai ser o índice que a gente vai precisar. O início vai ser o tamanho da lista -1, porque o tamanho da lista é 3, porque ela tem 3 elementos, só que a gente só
só vai até o índice 2. Então a gente vai pegar menos 1 para ir até para pegar o último elemento da lista. O final vai ser menos 1 para a gente conseguir percorrer a lista inteira. E o passo vai ser menos 1 para a gente ir também diminuindo, né? Então, primeiro ele vai pegar o índice 2, depois vai pegar o índice 1, depois pegar o índice 0. E quando o índice chegar em menos 1, ele sai do loop. Porque é aqui o final, né? O fim tá no menos 1. Só que eu esqueci aqui, eu vou criar uma lista resultado, que vai ser vazia por enquanto. Aí a gente vai pegar o resultado, ponto append, o valor de i. Aliás, a gente vai pegar o valor, a gente vai pegar a lista no índice de i. Tá? Então, o que esse código está fazendo, né? Aqui, por enquanto, a gente criou uma lista vazia, que se chama resultado. E aí a gente criou um laço de repetição. E foca bastante nessa variável i, aqui, que vai ser o nosso iterador, que a gente vai usar como índice, tá? O valor de i no primeiro loop, ele vai ser esse daqui, que vai ser o tamanho da lista menos 1. Então, mais uma vez, eu sei que tá chato já, mas vamos lá. A lista tem 3 elementos. Então, essa parte aqui, ó, o tamanho da lista vai dar 3. Só que a gente não tem o índice 3, porque o índice vai do 0, 1, 2. Então, menos 1, que ele vai pegar o índice 2, que é justamente o último elemento dessa lista. E aí, essa última parte aqui, vamos esquecer por enquanto. Vamos pegar só até essa parte aqui, porque esse valor é o primeiro loop e ele vai usar esse valor, né? Então, no primeiro loop, o i está valendo o tamanho da lista menos 1, que no caso é 2. E aí a gente está pegando a lista resultado e está adicionando o valor dessa lista no índice i, que é justamente 2. Então, o índice 2 dessa lista, eu tô apontando essa daqui é o resultado. Na verdade, a lista que a gente vai passar é essa daqui, tá? Então, o índice 2, nesse caso, é o 3, porque aqui é 0, 1, 2. O índice 2 é o valor 3, e aí a gente adicionou aqui no resultado. No próximo loop, levando em consideração aqui que o passo está de menos 1 em menos 1, quando no primeiro loop o índice era 2, nesse caso o índice vai ser 1, certo? Então a gente vai pegar o resultado e vai adicionar o valor da lista que está no índice 1, que é justamente o valor 2. E aí a gente adiciona na lista. E aí no terceiro loop, esse i aqui ele vai valer 0, porque a gente vai pegar o 2 menos 1, a gente vai pegar o 1 menos 1, que vai valer 0. E aí a gente vai adicionar aqui no resultado o valor da lista no índice 0, que é justamente o 1. E aí no próximo loop, o índice, digamos assim, receberia menos 1. Só que o menos 1 é justamente o final. Então quando chega nesse final, ele sai do loop. E aí aqui no final, a gente só tem que retornar o resultado. E para testar, eu vou chamar aqui inverter lista, passando aqui essa lista de exemplos. E tá lá. Na chamada da função a gente passou 1, 2, 3 e aqui no retorno a gente teve 3, 2, 1. Então é isso, tá funcionando perfeito também. Então esse próximo desafio, ele pede para a gente criar uma função média notas que recebe uma lista, calcula a média de uma lista de notas e retorna também a situação. Aprovado se a média for 6 ou mais, logicamente, se não, reprovado. Então aqui no caso, ele pediu para a gente retornar uma tupla, né? Isso daqui é fácil de a gente fazer lá quando a gente estiver no return, tá? Isso daqui não se preocupem. Mas a gente vai precisar de duas variáveis. Primeiro a gente vai precisar somar os valores da lista e calcular a média. E depois a gente faz uma verificação se a média for maior ou igual a 6, tá aprovado, se não, reprovado. E a gente passa esse resultado junto lá no return, beleza? Então, criando a função média notas, recebendo uma lista. Aqui por enquanto eu vou criar a variável soma, que vai receber 0. E aí, para cada nota dentro dessa lista, eu vou pegar o soma e adicionar o valor da nota. Então, no final desse loop aqui,
a gente vai ter todas as notas somadas, né? E aí depois, para calcular a média vai ser o seguinte. Vai ser... Opa, esqueci da atribuição. A média vai ser o valor dessa soma dividido pelo tamanho da lista de notas. É que nesse caso aqui ele passou 3. Por que eu não coloquei aqui o valor da soma dividido por 3? Porque vamos supor que o usuário coloca, sei lá, tipo 7, 8 notas. Se eu dividir a média dessas... Se eu dividir a soma total por 3, numa lista que tem 8 notas, a média não vai ser precisa. Na verdade, essa conta não existe. A gente precisa dividir pelo tanto de valores que foi adicionado. Justamente o valor, aliás, o tamanho dessa lista em si. É que no exemplo ele só passou 3 números, né? Mas poderia ser vários e tal. E aí, beleza, aqui a gente calculou o valor da média. E aqui a gente vai fazer uma verificação. Se a média for maior ou igual a 6, a gente vai criar uma variável situação e ela vai receber aprovado. Se não, a variável situação vai receber reprovado. Então, beleza. Acho que esse daqui ficou até que bem simples, né? A gente vai percorrer, a gente vai criar uma variável vazia. Vazia não, que recebe 0 por enquanto. Aí a gente vai percorrer todas as notas dessa lista e somar todos esses valores. Aí no final a gente vai dividir a soma desses valores pelo tamanho da lista, calculando assim a média. E aí depois a gente vai verificar se a média é maior ou igual a 6. Se a média for maior ou igual a 6, a situação aqui vai ser aprovado, se não, reprovado. E aqui no return, a gente vai retornar uma tupla com o valor da média e também a situação. E aí, para a gente fazer esse teste aqui, eu vou printar média notas passando essa lista. E aí, beleza. O return aqui que a gente teve foi igualzinho aqui o do exemplo. E só para testar aqui com um valor diferente, opa, vou colocar outros valores aqui. Aqui ele deu um número todo quebrado. Enfim, eu não vou tratar isso daqui pra gente não perder muito tempo. Mas aqui, como a média foi menor que 6, a situação dele aqui foi reprovado, certo? O exercício 4 do nível intermediário pede o seguinte. Implemente uma sublista que recebe lista, início e fim e retorne os elementos da posição início até fim menos 1, sem usar o slicing, tá? Importante isso daqui. Aí ele dá um exemplo também, uma lista que ele passou os valores 10, 20, 30 e 40. Aí ele passou a posição de início 1 e a posição de fim 3. Só para ficar mais fácil aqui para exemplificar, o 10 é a posição 0, o 20 é a posição 1, o 30 é o 2 e o 40 é o 3, tá? Esses aqui são os respectivos índices. Aí ele pediu o início no índice 1, então é o 20, beleza, ele passou aqui o 20. E o final é o 3, só que aqui ele pede retorna os elementos da posição início até fim menos 1, tá? Então seria aqui 3 menos 1, que seria 2, a posição 2, que é o 30. Então nesse caso o retorno vai ser só 20 e 30. O enunciado é bem complicado, mas vocês vão ver que a execução em si é fácil, só é um pouco difícil entender a lógica. Então vamos lá, vamos criar a sublista, que vai receber uma lista, o início e o fim. Aí aqui eu vou criar o resultado, que vai receber uma lista vazia, por enquanto. E olha só que simples. Eu sei que é difícil pensar nisso no início, mas a execução em si é muito fácil. A gente vai criar um loop aqui, que vai percorrer da variável início até a variável fim, tá? Esse fim menos 1, não se enganem, a gente não precisa colocar fim menos 1 aqui, porque por padrão ele já vai basicamente fazer isso. Vamos supor que a variável fim fosse 3. Quando esse contador aqui chegar em 3, ele já não vai mais executar o loop, então ele vai até o 2. Então a gente não precisa colocar fim menos 1,
ele já vai basicamente fazer isso, de pegar o fim e menos um. E aí agora a gente vai pegar essa lista resultado e a gente vai adicionar o valor da lista que está no índice de i. Olha isso, é muito fácil. Então aqui é o seguinte, a gente criou aqui a função que recebe 3 parâmetros, ele vai receber uma lista, ele vai receber o início e o fim. Aí a gente criou uma variável que é uma lista vazia, e aí a gente fez um laço de repetição aqui, que ele vai percorrer do início que a gente passou lá na chamada da função até o final menos 1. E aí, para cada loop que ele der aqui, a gente vai pegar a variável, a gente vai pegar a lista resultado e vai adicionar o valor que está na lista naquele índice que o loop está girando. Então aqui no caso, ele passou o valor de início 1. Então a gente vai pegar o índice 1 e vai adicionar aqui no resultado. Aí no próximo loop, ele vai pegar o índice 2. Aí ele vai adicionar aqui. Aí no caso, o próximo seria o índice 3. Só que aqui no fim, aqui no caso, a variável fim, ela é 3. Então quando chega no 3, ele sai do loop. Lembra disso, né? Então aqui no caso, é isso. A gente vai só retornar o resultado. E aqui para testar, eu vou chamar a função, passando aqui todo esse exemplo. E aí, beleza. Ele retornou aqui uma sublista, 20, 30, que é exatamente aqui o exemplo que ele deu. Às vezes, eu vou explicar aqui a chamada dessa função, que às vezes pode acabar ficando meio confuso, tá? Aqui é o seguinte, essa lista é o primeiro elemento, e aqui na função a gente vai receber como lista, como o nome lista. Aí depois a gente tem uma vírgula para separar os parâmetros e o próximo aqui seria o valor 1, que na função a gente vai receber como início. E aí depois a gente tem mais uma vírgula separando os parâmetros com o valor 3, que aqui na função a gente vai receber como fim, beleza? Então a chamada da função é isso daqui. Pode acabar ficando meio confuso esse tanto de vírgula, mas é porque a vírgula que separa um parâmetro do outro é essa e essa daqui. Essas vírgulas aqui dentro só vão separar os itens dentro da lista, tá? Mas essa lista inteira é um elemento só quando a gente passa para a função. Concluímos já a metade aqui do nível intermediário e agora bora para o exercício 5, que é o seguinte: crie buscar, que recebe lista e valor, retorna true se o valor estiver na lista e false caso contrário, sem usar o in. Depois eu vou mostrar como que usa esse in. Na verdade a gente já até usou, né? Deixa eu até pegar o exemplo. Aqui, ó. A gente usou aqui, ó. Se o elemento, no caso, vamos tirar esse note aqui só para dar de exemplo. Se o elemento estiver dentro de resultado, a gente adicionava lá e tal. No caso era não estava, né? Mas esse in, ele faz essa verificação se um elemento está dentro da lista ou não. Mas nesse caso ele pediu aqui para a gente não usar. Então aqui eu vou fazer a primeira versão usando o in, só para a gente conseguir entender melhor qual que é o funcionamento. E aí depois eu vou explicar. A mudança vai ser muito simples, mas aí eu vou explicar o porquê que a gente fez aquilo, tá? Então vou criar aqui a função buscar, que vai receber uma lista e um valor. E aí, usando o in, olha que fácil. Se o valor estiver dentro da lista, retorna true. Opa. Se não, retorna false. Era só isso, tá? Mas é por isso que ele não quer que a gente use o in nesse caso, para a gente verificar se o valor que o usuário perguntou está dentro da lista. Aqui, nesse caso, a gente vai precisar fazer um for dentro dessa lista, tá? Eu vou tirar esse if aqui por enquanto. E vai ser assim, a gente vai fazer um for para percorrer todos os valores dessa lista. E aí, se o valor que o usuário pediu para buscar dentro dessa lista
for igual o valor de i, aí a gente vai retornar true. Senão, a gente vai retornar false. Mas ó, aqui eu fiz um erro, mas foi até bom, porque aí eu vou explicar para vocês. Vamos lá, usando aqui o exemplo que ele deu. A gente tem uma lista com os valores 1, 2 e 3 e ele está buscando o valor 2, tá? Então, para cada item dentro dessa lista, a gente vai verificar se o valor que ele está buscando é igual o índice. É igual o índice, que no caso seria os valores dentro dessa lista, tá? Nesse caso, esse código aqui está fazendo o seguinte. O i vai receber 0 por enquanto, o índice 0, que no caso ele vai verificar o 1, tá? Então, se o valor, que no caso aqui é o 2, porque ele está buscando o 2, for igual a 1, ele vai retornar true. 2 é igual a 1? Não. Então ele já vai retornar false e acabou a função, tá? Porque a função ela só vai retornar uma vez. Então esse loop aqui, ele só vai ser executado uma vez. Se aqui ele está verificando, no caso, se o número que o usuário está buscando é o primeiro valor da lista. Porque aqui ele só vai fazer uma verificação. Se não for, ele já retorna false e acabou. E se for, ele retorna true e também acabou. Então, para corrigir isso daqui, eu tenho que tirar esse else. E esse return, ele vem aqui depois do for. Então aqui, agora sim, ele vai percorrer todos os itens da lista. Então, ele vai, no primeiro exemplo, ele vai, o i aqui, ele vai receber o índice 0, que é o valor 1. Então o valor que o usuário está buscando, que no caso é 2, é igual a i no primeiro loop, que no caso vale 1? Não. Ele retorna true? Não. Ele só volta para o loop. Que aí no caso ele vai valer 2 agora, o i vai valer 2. O valor que é 2 é igual a i, que também é 2? É. Então ele retorna true e acabou a função, tá? Vamos supor, no caso, que o usuário estivesse buscando o valor 4 dentro dessa lista. Ele vai percorrer, vai chegar no 3. Ele está buscando o 4, né? Então 4 é igual a 3? Não, ele volta pro loop. Aliás, aqui ele sai do loop, por quê? O 3 é o último valor dentro dessa lista. Então o for aqui já acabou. Ele percorreu todos os itens dessa lista e não achou o valor que o usuário estava buscando. E aí sim ele sai desse for e retorna o false, tá? Então, para testar, buscar, e eu vou passar aqui essa lista. Na verdade, pegar tudo aqui. A lista vai ser 1, 2 e 3 e a gente está buscando o valor 2. Se tiver o valor 2, ele retorna true. Agora, por exemplo, eu vou buscar o valor 4. O valor 4 não está dentro dessa lista, então ele tem que retornar false. E tá lá, retornou false, então beleza, funcionando bonitinho também. Esse próximo desafio pede o seguinte: escreva imprimir matriz, que recebe uma matriz, e imprime os elementos linha por linha. Só para relembrar, nesse caso aqui, ó, a matriz que ele passou é os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. A matriz seria isso daqui. 4, 5, 6, tá? Essa daqui seria uma matriz. Que aí a gente vai ter as linhas e as colunas, né? E aí ele pediu para a gente imprimir os elementos linha por linha. Então primeiro a gente vai imprimir a linha de cima, depois a linha de baixo, tá? E aí o nosso return vai ser exatamente esse daqui. Então vamos lá. Imprimir, matriz, recebe uma matriz. E essa parte aqui pode acabar ficando meio confuso, então eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo para explicar essa parte. Esses colchetes aqui por fora quer dizer que a gente tem uma lista. Então a gente tem uma lista grandona e os elementos dessa lista são outra lista, outras listas, melhor dizendo. E aí cada lista dentro dessa outra grande lista recebe 3 valores cada uma, nesse caso aqui, tá? Então, essa primeira lista recebe os valores 1, 2 e 3.
a outra lista recebe os valores 4, 5 e 6, e essas duas listas fazem parte de uma lista grandona que engloba todos esses valores, entendeu? Então, nesse caso, a gente vai precisar percorrer o for duas vezes, porque no primeiro for a gente vai meio que quebrar primeiro essa lista grandona em dois valores, tá? Então, no primeiro for a gente vai pegar esse valor, que no caso é uma outra lista, e aí no outro for a gente vai pegar esse outro valor que é outra lista. Só que dentro de cada lista a gente tem que fazer um outro for para percorrer os elementos que estão dentro dela. A explicação pode ter ficado um desastre, mas vocês vão entender que é muito fácil de fazer também. Então aqui primeiro a gente vai percorrer as linhas, tá? For linhas pode ser. Aliás, linha em cada matriz, tá? E foi o que eu disse. O primeiro for vai servir para a gente quebrar essa matriz grandona aqui. Então, o primeiro loop que esse for aqui está fazendo, ele vai pegar só essa lista aqui. E aí depois a gente precisa pegar os elementos dentro dessa linha, tá? E aí a gente printa o elemento. E aí no final tem um esqueminha aqui para a gente dar essa espaçada, né? Aqui ele está dizendo o seguinte: no final você coloca um espaço em branco, tá? E é isso, tá? Olha que simples. Só que eu entendo. Às vezes pensar nisso é muito complicado, mas a hora de executar é realmente muito fácil, tá? Então esse primeiro for, ele tá pegando linha por linha, tá? Ó, eu vou colocar aquele exemplo que eu fiz aqui de novo. Vou comentar para ele não ficar enchendo o saco. Então essa daqui seria a nossa matriz, tá? É que aqui ela tá na horizontal, às vezes fica meio difícil de enxergar mesmo. Mas então esse loop aqui, ele tá pegando uma linha, ele tá pegando a primeira lista dentro dessa lista grandona. Que no caso seria essa daqui, que é a primeira lista. E aí, dentro dessa lista, ele tá percorrendo um outro for para cada elemento dentro dela. E aí, cada elemento, ele vai lá e printa e coloca um espaço em branco no final. Aí, beleza, ele printou o primeiro, rodou esse loop de novo, printou o segundo, rodou o loop de novo, printou o terceiro. Acabou os elementos, ele volta nesse for de cima. E aí a primeira linha já foi, aí agora ele pega a segunda linha. E dentro desse for tem o outro for, que ele vai pegar também os elementos dentro dessa segunda linha. Então ele vai pegar o primeiro, vai printar um espaço em branco no final, vai pegar o segundo, printar e um espaço branco no final, pegar o último, printar e um espaço branco no final. E aí, beleza, acabou essa linha aqui? Acabou. Aí ele volta pro loop de cima. Tem mais alguma linha na matriz? Não. Então, é isso. Já acabou. Aí eu vou pegar essa daqui pra gente usar de exemplo. E vamos testar. Aqui eu fui meio bobo também. Aqui no caso, como a gente tá imprimindo dentro da função, isso não é muito legal, mas nesse caso aqui a gente vai deixar assim mesmo, tá? Não é muito bacana você colocar prints dentro de funções, mas nesse caso aqui, como é só pra gente entender a lógica, seria a melhor forma da gente fazer. E aí, quando a gente vai chamar a função, a gente não dá um print na função, a gente só executa ela, porque o print vai funcionar dentro da função. Então, quem está fazendo o print não é a chamada da função, e sim a função em si, tá? Então aqui nesse caso a gente só chama a função passando aquela lista grandona e cada item dessa lista é uma outra lista com 3 valores cada um. Então executando, tá lá. Ele dá aqui os valores certinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo espaçado, bonitinho. O nosso penúltimo exercício aqui do nível intermediário pede para a gente criar uma função que chama mesclar listas, que recebe a lista 1 e a lista 2, e retorna uma lista com os elementos intercalados. Esse daqui é um detalhe, tá? Ele vai retornar uma lista com os elementos intercalados. Ele não quer que a gente printa um elemento depois do outro. É uma lista que aí sim a gente vai intercalar os elementos. Então aqui no exemplo ele passou, a primeira lista é 1, 2, 3, a segunda lista é ABC.
E aí a lista de retorno vai ser 1A, 2B, 3C, tá? Com todos os elementos intercalados. Então vamos criar aqui a função mesclar. Opa, tá difícil. Listas, que vai receber a lista 1 e a lista 2. E aí, como ele quer que a gente retorne uma lista depois, eu vou criar aqui a lista resultado, que por enquanto é vazia. E aí que eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de tamanho, que vai receber o tamanho da lista 1 e também o tamanho da lista 2, tá? E eu já vou explicar agora por que a gente vai fazer isso. E aí a gente vai criar um laço em um range que vai até o tamanho, tá? Então ele vai de 0 até o tamanho de cada lista. Por que eu coloquei as duas? Porque às vezes uma lista pode ser maior do que a outra. Então a gente já guarda os dois valores aqui dentro dessa variável tamanho, para a gente conseguir usar aqui no range e não correr o risco de acabar quebrando, né, a execução. Porque uma lista era menor que a outra. E aí, para a gente intercalar os elementos, eu vou fazer o seguinte. Aqui na nossa lista resultado, eu vou inserir o valor da lista 1 na posição I e depois o valor da lista 2 na posição I. Então, para cada laço de repetição que ele está fazendo, o valor de I no início recebe 0, depois recebe 1, 2, 3, até o tamanho da lista, menos 1, né? Logicamente, a gente já entendeu isso daqui. E aí ele insere na nossa lista resultado o valor da lista 1 na posição I e depois o valor da lista 2 também na posição I. E assim ele vai loop por loop. Aí no final é só a gente retornar também esse resultado. E dessa vez sim a gente dá um print aqui no mesclar listas, passando essas duas. Aqui eu já entendi que o problema são essas aspas, né? E beleza, vamos testar aqui se deu certo. Galera, eu tava vendo aqui e na verdade eu cometi um erro muito bobo nessa parte aqui do tamanho. Ela não pode aceitar dois valores. Nesse caso ficou faltando eu fazer uma coisa, que é essa função min que vai ser guardada no tamanho. Porque aqui ele estava considerando, parece, que essa variável tamanho era uma tupla, né? Porque ela tinha dois valores inseridos. Eu não sei onde eu estava com a cabeça também de fazer isso. Mas enfim, aqui na verdade a gente precisa testar o tamanho da primeira lista e testar o tamanho da segunda lista. E aí a gente tem essa função min que vai pegar o menor valor desses dois aqui. Tá? Aí sim, o tamanho vai receber só o menor valor, ou que é ou o tamanho da lista 1 ou o tamanho da lista 2. Aí agora sim eu espero que funcione. Aí, beleza, beleza. Então era isso. Na verdade, eu não sei onde eu tava com a cabeça. A variável não recebe dois valores, tá? Uma variável comum, né? Porque aí se você for ver variável, tipo lista, seria uma variável composta, enfim. Mas de qualquer forma, agora sim tá funcionando. Então já fica a dica aí, né? Essa funçãozinha minha aqui é bem importante nesse caso. E o último exercício do nosso nível intermediário, ele pede para a gente implementar uma soma REC, que recebe uma lista, e calcula a soma dos elementos dessa lista de forma recursiva. Então vamos lá. Para iniciar aqui, a gente vai criar a função soma REC, que recebe uma lista. E aí, só para relembrar, a função recursiva é aquela função que chama ela mesma durante a execução, tá? Então, nesse caso, a gente não vai ter nenhuma outra linha de código, a gente já vai dar um return direto. E ele está pedindo para calcular a soma dos elementos, tá? Então, e usando a forma recursiva. Então, aqui eu vou pegar, eu vou explicar, tá? Mas aqui eu vou pegar o primeiro índice e vou somar com a chamada da função novamente, passando a mesma lista, só que do índice 1
até o final. E aí agora eu vou explicar o que vai acontecer. Aliás, antes de explicar, vamos ver se está funcionando isso daqui, né? Então eu vou colocar aqui o SomaRec e o resultado tem que ser 10. Ah tá, aqui faltou uma coisa. Na verdade eu preciso colocar uma coisa assim antes. Se não tiver... Se a lista tiver vazia, né? No caso, if not lista, ou seja, se a lista não tem nenhum elemento, se ela está vazia, eu vou retornar 0. E aí sim, se não, aí aqui a gente faz um outro return, tá? É o básico da função recursiva, eu acabei esquecendo mesmo. E aí, agora sim, deu o valor 10 certinho. Porque aqui ele está fazendo o seguinte, ó, sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir dar a melhor explicação possível. Se ficou alguma dúvida, procura alguma outra aula específica de função recursiva, só para explicar o que acontece aqui mesmo, tá? Eu vou tentar explicar da forma mais básica possível, só que é algo muito, não sei a palavra certa, talvez subjetivo, porque pode ser que fique meio difícil de entender realmente. Mas enfim, vamos lá. Aqui a gente tem uma função que se chama SomaRec e ela recebe uma lista, tá? Na primeira chamada da função, a gente está passando para ela essa lista aqui, que vai do 1, 2, 3 até o 4, beleza? E aí aqui dentro da função, ele está verificando se a lista está vazia. Como ela não está vazia, ele cai aqui no else, e aí ele vai retornar o valor dessa lista na posição 0, que no caso vai ser o 1, tá? E ele vai somar com outra chamada da função que vai pegar o próximo valor até o final. Então, espera lá. Agora vamos considerar que essa foi a chamada da função, beleza? Nesse caso, ele está pegando o valor da lista do índice 1 para frente, que é na segunda execução dessa função aqui, o que essa lista vai receber é o valor dessa lista aqui, só que do primeiro índice para frente. Então, ele só vai receber do 2 até o 4, tá? A lista está vazia? Não. Então, ele vai retornar a posição 0, que no caso é 2, mais outra chamada da função, passando o valor 1 até o final. Então, essa lista aqui vai passar o 2, que no caso seria o próximo índice, até o final. Então, essa lista aqui recebe o 3 e o 4. Está vazia? Não. Aí ele retorna, então, o valor 0, que no caso é 3, mais outra chamada da função, passando a lista do próximo valor até o final, que no caso só tem mais um valor. Então, ele volta lá. Que no caso, essa lista aqui ela só vai receber o 4, né? A lista está vazia? Não. Então ele volta aqui para esse return, aí ele vai pegar o valor 4 e vai somar com a última chamada, nesse caso, da função, que vai passar a lista do valor 1 para frente. Só que esse valor 1 não existe, porque lembra que agora a lista é como se fosse só o 4, e o 4 é o índice 0. Então ele vai passar para a próxima chamada da função uma lista vazia. A lista está vazia? Sim. Ou seja, isso aqui ele está fazendo meio que um teste se não existe uma lista, né? Se a lista está vazia. E de fato ela está. Então ele retorna 0. E agora, toda aquela árvore de função que a gente foi criando, agora ele vai voltar nos returns, tá? Então ele vai voltar return, 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 return. Então aqui no caso, na última chamada da função, ele vai retornar 0, que vai ser esse valor aqui. E aí ele vai somar com o 4, no caso, né? Que seria a posição 0 naquele contexto, tá, galera? Entendam isso. Toda vez que a gente está fazendo isso daqui, ó, o lista da posição 1 até o final, a gente está encurtando a lista. Então, na penúltima chamada, no caso, o índice 0 seria só o 4, porque ele só existe o 4 dentro dessa lista. E aí ele vai somar com 4. E aí ele vai dar o return e volta para outra chamada. Então,
esse daqui ele vai retornar 4 mais 0, que no caso é 4, e vai somar com o 3, tá? Aí depois ele vai retornar 7 e vai somar com 2, aí ele vai retornar 9 e vai somar com 1 e acabou a função. Basicamente isso. Como eu disse, eu não sei se ficou muito clara essa explicação, mas eu espero que vocês tenham entendido. É bem interessante entender como uma função recursiva funciona, porque isso meio que vira uma chavinha na sua cabeça, sabe, em relação à programação, assim. Então bora lá para os últimos 2 exercícios, que são aqui da parte de estrutura de dados, para a gente treinar. E são apenas 2 exercícios, mas assim, é um pouco mais complicado de entender os conceitos e tal, então eu também vou explicar tudo certinho. E, bom, vamos lá. Aqui ele está pedindo para a gente implementar 3 funções dessa vez. A push, que vai receber a pilha e o valor, o pop pilha, que vai receber a pilha, e o top pilha, e o top, que vai receber a pilha. Aí ele vai dar um exemplo aqui, né, para a gente testar depois, mas vamos lá. Eu vou fazer função por função e aí a gente vai testando, beleza? Então primeiro a gente vai criar a função push, que vai receber a pilha e o valor. Esqueci de colocar o def aqui. E aqui é simples. A gente vai pegar a pilha. A pilha, nesse caso, vai ser uma lista, tá? Então aqui a gente vai pegar a pilha. E a gente vai inserir o valor nela, beleza? E aí aqui no final eu vou criar essa pilha, né? Que no caso seria essa lista. Que aqui ele deu o exemplo de chamar de P. Então eu vou deixar só um P mesmo. Aí beleza, por enquanto a pilha tá vazia. E aí eu vou adicionar esses 3 valores. Fazendo parte por parte aqui, né, do código, eu vou adicionar aqui esses 3 valores na nossa pilha. E aqui no final eu vou dar um print, só pra gente ver se tá funcionando. Beleza, 1, 2 e 3 tá funcionando certinho. E por que que ele tá chamando de pilha, tá? Vamos imaginar aqui uma pilha mesmo, tá? A gente tem o primeiro elemento, que no caso vai ser o 1. Aí em cima dele a gente vai ter outro elemento, que vai ser o 2. E em cima dele a gente tem outro elemento, que vai ser o 3. Se a gente quiser acessar o primeiro valor, a gente primeiro vai ter que tirar o valor de cima. Então depois vai ficar o 2 e o 1. E depois a gente tira o 2 e sobra o 1, tá? Então esse é o funcionamento de uma pilha. Imagina que é uma pilha de livros. Para você acessar o último livro, você tem que tirar todos que estão em cima dele. E aí agora, a próxima função vai ser o pop pilha, que vai receber só a pilha. E aqui eu vou fazer uma pequena verificação se existe uma pilha ou não, né? Porque se ela estiver vazia, não tem como a gente tirar nenhum elemento. Então, se existir uma pilha, eu vou retornar a pilha.pop. E essa função pop, ela serve para a gente remover o último... Como a gente não colocou nenhum parâmetro aqui dentro dos parênteses, ela vai remover o último item dessa lista, tá? Que é exatamente o que a gente quer. Porque, como eu disse, imagina que a gente tem uma pilha de livros. Se a gente quer tirar algum livro, a gente tem que tirar o de cima primeiro. Não dá para tirar um do meio, nem um de baixo. A gente tem que tirar sempre o último que a gente colocou. Aí que depois eu vou colocar nesse print. Eu vou colocar para a gente executar essa função pop pilha, passando a nossa pilha. Vamos testar. Ele retornou o 3, que foi justamente o valor que ele removeu, tá? Aqui, na verdade, eu vou deixar o print na pilha para a gente conseguir ver, ó. Aqui a gente tem a nossa pilha completa, e aí quando a gente chamou o pop, ele removeu o valor 3. Então, se a gente pedir para imprimir a pilha de novo, ó, a gente tem a lista completa, aí a gente pediu para remover o 3, e agora a gente só tem o valor 1 e 2, tá? E agora a última função vai ser o top, que vai receber essa pilha. E aí eu vou fazer a verificação de novo. Se existe uma pilha, eu vou retornar
a, a pilha na posição -1. Na verdade, que eu chamei de P, eu vou colocar pilha. Beleza. Então, se tiver uma pilha, eu vou retornar a pilha com o índice -1. O índice -1 é sempre o último, tá? Quando a gente não sabe quantos valores, ou melhor, quantos elementos uma lista tem, quando a gente coloca esse -1, ele vai sempre pegar o último. E aqui, então, vamos chamar essa função, vou dar um print nela também. E beleza, ó. Aqui a gente tem a nossa lista inteira, né? A nossa pilha inteira. Aí depois a gente deu um pop no último valor, porque a gente quer desempilhar. Aí depois a lista ficou só com o 1 e o 2. E a gente, no final, chamou a função top, que é para mostrar qual é o valor mais alto, né? Qual é o último valor nessa pilha, que no caso seria o 2. Aqui no else a gente podia retornar alguma exceção ou alguma string falando, não sei, lista vazia, erro, lista vazia, alguma coisa nesse sentido. Eu não vou retornar nada, mas se vocês quiserem complementar aí o exercício, é bem interessante. Agora esse próximo exercício é sobre filas, tá? E diferente do funcionamento de uma pilha, a fila ela vai ser o seguinte, imagina aqui que a gente tem, por exemplo, um caixa de banco. Aí aqui agora a gente tem a nossa fila. Então esse é o primeiro, esse é o segundo. Não liga pra letra não, que eu tô fazendo no mouse aqui, tá ficando terrível. Mas o importante é entender. Então, beleza, essa é a ideia. A gente tem o caixa do banco, por exemplo. Aí aqui a gente tem a nossa fila. Então quando esse cara for chamado, ele vai deixar de ser o 1, porque ele vai ser atendido, né? E aí o 2, ele vai vir para essa posição. Então o 2 vai transformar no 1 e o 2 vai embora. E aí, assim também, o 3 vai vir para a posição 2 e o 3 vai embora. Então na função de pilha, a gente ia colocando um em cima do outro e depois tirando, né? A gente fazia o reverso. E agora na função de fila, a gente vai ter a nossa fila e eles vão ser atendidos do primeiro até o último, tá? Essa é a ideia. Então aqui ele está pedindo para a gente enfileirar e desenfileirar. E aqui ele está dando um exemplo também e tal. Então vamos fazer por partes de novo. Primeiro é a função enfileirar, que vai receber a fila e o valor. E aqui é fácil. A gente vai pegar a fila, vai inserir o valor. Só isso. Então, mais uma vez, para a gente poder testar, eu vou colocar aqui. Aqui a gente vai ter a nossa fila, que por enquanto é uma lista vazia, e aí a gente vai enfileirar o valor 1 nela. Aí depois eu vou colocar o 2 e o 3 aqui também, e vou pedir para mostrar essa fila pra gente. Então beleza, a gente adicionou o 1, o 2 e o 3, e adicionamos, e a gente pediu para printar aqui os valores dessa lista, dessa fila. Agora a função de desenfileirar, vou até copiar aqui que essa palavra é esquisita. A gente também vai receber a fila, e aqui eu vou fazer aquela verificação de novo. Se existe uma fila, eu vou retornar o fila.pop. Lembra que eu falei na parte de pilha, que quando a gente não passa nada aqui nos parâmetros, ele sempre retira o último valor? Aqui no caso, como o funcionamento da fila é tirar o primeiro valor que a gente adicionou, eu vou colocar aqui para remover o índice 0. O índice 0, no caso, é o primeiro valor que a gente colocou. Então, quando a gente for desenfileirar, ele vai tirar primeiro o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro e assim por diante. E aí eu vou chamar aqui para desenfileirar. Vou chamar para desenfileirar 2 vezes e vou dar um print depois de cada um, para a gente ver. Então aqui é o seguinte. Primeiro a nossa lista estava vazia, aí a gente pediu para enfileirar os valores 1, 2 e 3. Aí a gente pediu para desenfileirar, então o primeiro valor foi atendido, digamos assim, e saiu da fila. Aí a gente printou, pediu para desenfileirar de novo, aí
o que no início era o segundo valor transformou no primeiro valor, foi atendido e também saiu da fila, e aí só sobrou o nosso último valor, beleza? Então é basicamente isso. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Ó, pra mostrar que eu não tô mentindo, agora é 1h38 da tarde. Eu tô acabando de gravar esse vídeo agora. E eu tô praticamente virado. Essa noite eu dormi 3 horinhas só. E eu tenho que buscar minha mulher lá em Rio Preto ainda, que inclusive já tá braba comigo, porque já era pra eu ter ido. E eu ainda tenho que terminar de editar esse vídeo. Então, assim, só pela bronca que eu vou tomar, eu acho que eu já mereço o like. E eu vou pedir a ajuda de vocês aí pra compartilhar com seus amigos, com seu tio, com seu primo, com seu avô. Aí você pode falar, mas ninguém entende programação independente, irmão. O bagulho é falar, manda o vídeo pra ele e fala, olha aí, que cara gente boa ensinando nós a fazer aqui os exercícios, ó como é que ele explica bem, olha que cara legal, entendeu? Já pega o celular da tia, abre o vídeo lá no YouTube, já deixa o like, deixa um comentário bacaninha, que já ajuda demais o canal, beleza? Eu amo fazer esses vídeos aqui pro YouTube e ensinar é uma paixão que eu tenho. Só que, infelizmente, eu não tenho retorno nenhum. Não tô querendo também ficar rico com isso, eu sei que eu tô só no começo, eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Mas assim, eu gosto muito quando os vídeos pegam bastante visualização, sabe? A galera deixa um comentário lá bem legal. Isso me motiva demais. E quem sabe futuramente, talvez até no futuro próximo, eu não consiga fazer disso, talvez, não a minha profissão, mas talvez pelo menos um complemento, sabe? Porque, como eu disse, eu gosto muito de gravar vídeo, eu amo fazer isso daqui, só que é um investimento que muitas vezes acaba não compensando pra mim, porque, por exemplo, hoje eu perdi, entre aspas, né, a manhã inteira e parte da tarde agora também, e eu ainda vou ter que editar o vídeo, e... Então é isso, peço a ajuda de vocês aí, deixem o like, compartilha com todo mundo aí que for possível, posta no story, manda pra tua ex, sabe? A tua ex fala assim, tô estudando programação, vou ficar rico. Se liga no vídeo que eu tô aprendendo aqui a programar agora. Aí você manda o meu vídeo lá, pede pra ela deixar um like também. E é isso. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham entendido do fundo do coração. Esse vídeo, assim, não foi feito pra você assistir uma vez só e entender tudo, tá? Vocês têm a liberdade aí de voltar ao vídeo quantas vezes for preciso, então tenta entender tudo bem direitinho. Acredito que eu consegui explicar bastante coisa, mas se ficou faltando alguma coisa ou se vocês querem uma explicação um pouco diferente, deixa aí nos comentários também que eu tento falar de uma outra forma, beleza? E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou!